Na época das grandes navegações, os europeus tiveram de enfrentar muitos perigos nos mares, mas nada era tão assustador como o medo do desconhecido. O imaginário da sociedade europeia, desde a Idade Média até o início da Idade Moderna, foi construído através das representações oferecidas pela Igreja Católica, que na época era a grande detentora de todo o saber. Entre os séculos XV e o início do século XVII, durante a Era dos Descobrimentos, existiam inúmeras lendas que falavam sobre os monstros marinhos que habitavam as águas do Oceano Atlântico. De acordo com as lendas, esses terríveis monstros podiam afundar qualquer navio e mergulhá-los em uma escuridão profunda. O Atlântico era onde todos os navios naufragariam nas ondas medonhas ou nas águas ferventes. Então, ele foi nomeado de Mar Tenebroso. A princípio, a vastidão dos oceanos, seus segredos e mistérios, era uma fonte de inspiração para milhares de pessoas desenvolverem teorias e mitos. Por isso, as antigas civilizações desenvolviam histórias assustadoras sobre o ecossistema marinho. Dessa maneira, buscavam alertar as civilizações de perigos que poderiam enfrentar em determinadas navegações. Alguns dos monstros marinhos retratados nos tempos medievais e no início da modernidade como ameaças eram o Kraken, a Hidra, o Leviatã, a Caríbides, as sereias, dentre outros. Por exemplo, é comum encontrar em mapas medievais e renascentistas do século X ao século XVII a presença de serpentes marinhas e outras criaturas míticas. Um livro interessante de ser lido sobre o assunto é o chamado Monstros Marinhos em Mapas Medievais e Renascentistas, do escritor Chet Van Duzer, onde ele analisa a presença das criaturas místicas nos mapas antigos. Nesse livro, Van Duzer analisa um manuscrito geográfico feito pelo greco-romano Cláudio Ptolomeu, que mostra criaturas marinhas ilustradas. Em resumo, são 476, que variam entre tipos de peixes e monstros. Além disso, Van Duzer afirma que os cartógrafos utilizavam essa arte para ilustrar regiões inexploradas e misteriosas do planeta, com seus perigos para a navegação. No entanto, muitas dessas criaturas desenhadas eram baseadas em animais reais. Atualmente, associam-se monstros como criaturas míticas nos tempos medievais e renascentistas. Baleias e mostras eram considerados monstros marinhos. No entanto, muitas dessas criaturas desenhadas eram baseadas em animais reais. Atualmente, associam-se monstros como criaturas místicas, mas nos tempos medievais e renascentistas, baleias e morsas eram considerados monstros marinhos. A princípio, a baleia é a maior representação de monstro marinho nos tempos antigos, pois os desenhos faziam uma alusão à história sobre marinheiros que confundiam uma baleia com uma ilha. Isso é, os marinheiros ancoravam o navio na baleia e acendiam uma fogueira. Quando ela sentia o calor, ela mergulhava, levando consigo o navio e os marinheiros. O aperfeiçoamento das técnicas e tecnologias marítimas foi propiciado pela vontade de alguns países europeus, como Portugal e Espanha, em expandir horizontes e encontrar novas rotas, possibilitando assim um novo olhar para o ato de navegar, que foi decisivo para a expansão marítima. Foi então que Dom Henrique, um infante português, diante da necessidade de aperfeiçoar a tecnologia marítima e tomar à frente a corrida expansionista, selecionou um grupo com astrônomos, matemáticos, construtores de navios, cartógrafos e pilotos, dentre os melhores, e fundou a Escola de Sagres. A partir deste momento, todos aqueles mitos que povoaram a mente dos navegadores, que não sabiam o que esperar fora do continente europeu, foram sendo deixados de lado, pois agora eles tinham conhecimentos geográficos para determinar se os rumores da existência de monstros e criaturas marinhas em determinados continentes eram reais ou não. Com esses estudos, eles foram rompendo barreiras e se aventurando no mar, descobrindo assim o chamado Novo Mundo.